Shalom Lecolan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prince, trago para você hoje o estudo de um pedacinho da Torá. Estamos nesse ciclo de estudos fazendo resumos, resumos de cada porção, para que você possa acompanhar o texto, acompanhar o estudo semanal, já olhando assim um panorama geral daquela porção, a história que está ali no nível Peshat, no nível mais da história em si, do que acontece, sem entrar nos detalhes, sem entrar nas interrelações que existem em todas as porções. Né? Você sabe que, que a Torá, como já dissemos antes, ela é dividida em 54 porções, uma para cada semana, e a cada porção você tem aí uma leitura diária, uma leitura que você vai fazer diariamente, né, na maioria das traduções da escritura, você tem uma separação, né, do primeiro dia, do segundo dia, para você ler ali alguns trechos. Geralmente aí você tem aí uma porção aí de entre 15 e 20 e poucos versos que você lê naquele dia, você medita sobre aquele trecho, no dia seguinte você lê o segundo trecho, de manhã, de tarde, de noite, né, no momento que você achar melhor, que for mais conveniente para você, você lê aquilo e no final da semana você estuda aprofundadamente todos os pedacinhos, né, todos os pedacinhos, para você ter uma ideia daquela leitura. Então, no Shabat, que é o dia que você dedica ao Eterno, conforme ele nos orientou, é um dia que você vai consagrar ao Eterno, e aí você então estuda aqui no canal, qualquer outro canal, sozinho, com a família, com os amigos, não importa como, o importante é que nesse dia você, no Shabat, você se dedica ao estudo do, da Torá do Eterno. Então vamos iniciar esse estudo, vamos iniciar vamos dar continuidade, na verdade, ao estudo do livro de Shemot, o segundo livro da Torá, o livro de Shemot, que também é conhecido como Êxodo. Né? Nós já falamos um pouquinho mais do significado do nome Shemot, do significado do nome Êxodo. Né? Então, nessa porção, nós veremos muitos detalhes, muitos ensinamentos que o Eterno nos traz. Né? Em cada porção ele traz muitos ensinamentos, mas essa porção é uma porção muito característica, porque é exatamente no momento em que eles vão sair, né? Eles vão sair do Egito, daquela terra onde havia muita idolatria, representando para nós, no nosso dia de hoje, aquele momento que a gente decide fazer Teshuvá, que a gente decide sair da idolatria, que a gente pede ao Eterno que nos tire daquela idolatria que está presente no nosso dia a dia. Né? Muitos nem percebem que estão imersos numa idolatria, seja religiosa, seja de interesse próprio, seja as coisas que as pessoas muitas vezes se dedicam, sobrepondo ao ensinamento do Eterno, sobrepondo a presença do Eterno em cada um. Né? Seja uma adoração de um time de futebol, de um personagem de filme, de um personagem das artes, enfim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que nos coloca acima do Eterno é uma idolatria. Né? Então nós temos que deixar isso de lado e sempre o Eterno ficar acima de tudo para nós. Né? Então, essa porção, nós já estudamos um pouquinho desse livro, que foram as porções, a primeira, né, primeira porção, que é exatamente o nome do livro, Shemot, a segunda Vairá, a terceira Bo, na semana passada, e hoje nós iremos entrar na porção Bechalá. Essa porção, então, vai ser estudada no mês de fevereiro, no segundo Shabat do mês de fevereiro, no dia 8 de fevereiro, que coincide com o dia 10 de Shvat. Né? O Shvat é o mês do calendário hebraico. Então, nós vamos ter a porção Bechalá, 16ª porção da Escritura, que traz como porção, que tem como material
complementar a Haftarah Shoftim, o livro de Shoftim. O livro de Shoftim está dentro do livro, dentro da porção, da parte do Tanakh chamada Neviim, profetas. Né? Então nós temos aqui nessa porção 116 versos, né? 116 versos, bastante, né? Um número bastante grande. Nós temos aí do capítulo 13 ao capítulo 17, então bastante material de estudo. Então você vai precisar estudar durante a semana, porque nós temos aqui ensinamentos muito importantes, né? Coisas que a gente tem que lembrar para toda a vida. Se você lembrar dessa porção para toda a vida, você vai ter uma orientação segura na tua caminhada de Techuvá, né? A importância que nós vamos ver aqui no texto, né? Então nós temos aqui muito material para estudar. Então espero que no momento adequado, no momento certo do estudo da porção, você tenha clareza disso e estude bastante essa porção, né? Essa porção, ela inicia na metade de um capítulo, né? Mas que estranho, né? Como é que começa? Por que não começa no início? Na verdade, capítulos, versos, como nós já dissemos, eles não existiam, né? Na época da escritura da Torá. A Torá não tinha capítulo, versos, nada disso, né? Isso foi criado em meados da Idade Média, século XII, século XIII, XIV, aí, depois, por essa época, foi criado para facilitar a discussão que havia entre uma religião cristã e a religião judaica, né? Então, os judeus conheciam a Torá e os cristãos conheciam Tanar, né? Mas para eles discutirem os textos, eles precisavam localizar os textos. Então era muito complicado, porque na divisão hebraica, na divisão feita por Esdra, né? Cada porção iniciava por uma palavra, essa palavra aqui, ó, e enviou, né? Enviou. Então, para vocês descobrir no meio do texto a palavra Bechalar, por exemplo, né? Para você descobrir isso era muito difícil. Você precisava conhecer bem de cor, saber. Tinha uma pessoa especializada que ia lá, separava a porção e já deixava marcado para quem fosse ler já chegar naquela porção. Então aí se criou esse sistema de capítulos e livros e versos, né? Porque aí você sabe que é o capítulo 13, verso 17. Né? Então você já tem uma facilidade. E os capítulos tentaram englobar um tema, um assunto, né? Assim como os versos, um tamanho de frase que seria fácil de ler, fácil de memorizar. Né? Então você tem essa divisão. Então vamos ver, essa porção Bechalar começa. Quando o faraó enviou o povo, né, Adonai não os guiou para a terra dos filisteus. Então, aqui eu estou sempre fazendo um resumo nessas minhas frases aqui, né? Não é o texto como está na Torá, não é o texto que vem escrito na Escritura, que eu estou fazendo o que a gente chama de um highlight, de um captar alguns versos que me permite entender o texto que está se tratando. Então, aqui o que a gente entende por aqui? O faraó, né? O faraó na última porção, na porção boa, nós vimos que o faraó, naquele momento em que o Eterno diz que vai passar por volta de meia-noite sobre todo o Mitzrayim, aquela casa que tivesse com o sangue do carneiro nas portas, nos batentes das portas, ele passaria por cima e aquele povo não teria nenhum problema, aquela família não teria nenhum problema. Os outros teriam o seu primogênito morto pelo Eterno, né? Porque o faraó agrediu o primogênito do Eterno, né? Que é o povo de Mitzrayim, os Binei Israel, povo de Mitzrayim, não, desculpa, os Binei Israel, e então o Eterno, né? O Eterno retira, leva os primogênitos de todo o Mitzrayim. Então, naquele momento, o faraó está desesperado, está agoniado, está triste, sofrido, né? Estava triste, desesperado, angustiado, né? Seu primogênito havia morrido e todos os primogênitos daquela região, daquele povo havia morrido. Então todos estavam cobrando, ele libera
os Bnei Israel, os filhos de Israel, para sair, né, e ir adorar o seu Deus lá no meio do deserto, ou onde quer que fosse. Não queria nem que eles voltassem mais, estavam desesperados lá, manda todo mundo embora. Né? Então, o Eterno, né, na saída, no envio, no momento em que enviou, quando enviou, né, o nome Mexalá, no envio do povo, né, quando o faraó envia o povo, o Eterno não os conduz pela terra dos filisteus, dos filisteus ali, bordeando ali o mar Mediterrâneo. Né? Por quê? Porque os filisteus iam querer partir para a guerra, iam querer partir para enfrentar esse povo israelita que estava saindo por ali. Né? E você lembra que quando tiveram aquelas pragas do Egito, que eram escuridão, os gafanhotos, a própria escuridão da noite, e do dia e noite, ficam durante 3 dias e 3 noites, escuridão total, os israelitas pediram, viram onde é que estavam lá os metais preciosos, os tecidos finos, né, todo o material que eles vão sair de Mitzrayim carregando aquilo, inclusive armamentos, né, arcos, flechas, lanças, espadas, escudos, né, tudo isso eles levaram, mas eles não tinham ainda treinamento militares, não sabiam ainda se defender contra um ataque. Né? Então o Eterno não quis que eles enfrentassem os filisteus naquele momento. Por quê? Porque eles ficariam assustados e iriam querer voltar lá para a sua terra. Né? Queriam voltar para a sua terra, não para a terra de Mitzrayim, a terra que eles tinham acabado de sair e que eles, e apesar da escravidão, eles se sentiam seguros. Né? Muita gente vive na escravidão, mas não quer sair porque acha que a viver na escravidão ele está seguro. E nós vamos ver que o povo vai, em muitos momentos, dizer isso. Né? Lá a gente estava seguro, lá a gente tinha comida, a gente não devia ter saído de lá, a gente devia ter ficado lá. Estava ruim, mas estava bom. Né? Era melhor ter ficado por lá. E Moshe fez o que? Na saída, Moshe levou os ossos de Yosef. Yosef tinha pedido isso ao povo israelita, que quando saísse, quando fosse para a terra prometida, que não deixassem os seus ossos lá, né? Que levasse seus ossos para a terra de Canaã, que fosse enterrado junto lá dos seus pais, dos seus ancestrais. Né? Então Moshe se lembrou disso. A primeira coisa que ele fez foi lá pegar aquele caixão, né? Aquele caixão que os egípcios tinham colocado o Yosef quando morreu, então ele leva lá os seus ossos. Né? Então eles partem de da terra do faraó, eles partem de Mitzrayim e vão para Sucote. Né? Sucote eles dormem em cabanas, depois eles saem e vão para Etã. Esses nomes aqui você vai ver mais à frente na porção Macei, lá no final do livro de Bamidbar, o livro de Números, né? Você vai ver a última porção que vai falar dos 42 estágios da Teshuvah, ou seja, nessa caminhada pelo deserto eles vão fazer 42 paradas, e cada uma significativa, cada uma trazendo aprendizado e ensinamento para nós até os dias de hoje. Né? Então, nesse momento acontece algo que é fundamental, que a gente sempre tem que ter claro na nossa mente, né? No nosso dia a dia, no nosso mover pela vida, né? No nosso mover pela Techuvá, que é a presença da nuvem do Eterno sobre eles. Né? Essa nuvem que é a proteção, que é a segurança, que é a que traz shalom, né? Que traz a plenitude para o povo. Essa nuvem, ela durante o dia, ela protegia de animais peçonhentos, da alta temperatura no deserto, né? Ela isolava o povo dos inimigos. Então era como na ficção hoje a gente tem aquele campo de força, né? A gente fala do campo de força que a nave estelar não vai ser atingida, né? Mas isso aqui é mais real, né? A nuvem do Eterno é real, o campo de força é ficção, mas a nuvem do Eterno é real.
E durante a noite essa nuvem estava sobre eles, trazendo claridade, trazendo calor, né? Porque o deserto durante o dia é quente demais e de noite é frio demais, né? Não tem meio termo, né? Não tem assim aquela temperatura amena da primavera, do outono, né? Mas é frio demais ou quente demais. Então essa nuvem é a proteção. E essa nuvem está nos mostrando que o Eterno está sempre presente, nos guardando. A gente não pode sair da nuvem. E essa nuvem são os seus mandamentos, as suas instruções, os seus regulamentos, né? Tudo que ele nos diz para fazer. Se a gente faz, a gente está sob a sua proteção. Então aqui nós já vemos essa proteção que vai estar presente sobre esse povo o tempo todo. Mas lá na frente, alguns vão esquecer, lá na porção Shelar Lerá, envia por você, para você, com esse mesmo nome, Bechalar, no enviar, no envio, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra, né, enviar, lá, só que lá o Eterno diz envie por você, quando os espias vão querer sair da nuvem, da proteção do Eterno, para verificar se aquela terra manava leite e mel, como o Eterno nos disse na porção Bo, né? Então essa nuvem estava presente dia e noite, em nenhum momento a nuvem se apagava. Não eram duas nuvens, uma nuvem de dia de proteção, uma nuvem de noite de fogo e claridade, era a mesma nuvem, né? Então ela se mudava. Depois nós vamos ver que essa nuvem vai ficar sobre o acampamento, sobre o Mishkan. Lá na frente nós veremos isso. E depois então, né? Depois então eles acampam em Piharirot, né? A boca do caniço, a boca, né? A quarta parada, que é justamente o momento em que eles vão se decidir se realmente querem seguir o Eterno ou não, querem ficar debaixo da nuvem ou não. E é nesse momento que o Eterno endurece o coração do faraó. O faraó já teve um tempo lá para curtir o seu luto do seu primogênito e resolve ir atrás daqueles servos que saíram, né, saíram carregando tudo. Então ele não quer que aquele que aquele que aquele que aquele povo saia, ele quer que sejam trazidos de volta. É isso que acontece com a idolatria, né? Quando você começa a abandonar uma religião, uma torcida organizada, alguma coisa que te prende dentro de uma idolatria, você tentam te trazer de volta, tentam dizer, olha, não é isso aí não faz isso aí agora mudou tudo, agora é outro dia que se guarda para o eterno, agora é um outro estudo que você tem que fazer, tem um sujeito aí que trouxe uma orientação toda nova. Então a idolatria, né, você sai da idolatria, mas a idolatria muitas vezes não quer sair de você, quer te puxar de volta, né? E aí isso demonstra esse endurecimento do faraó, né? E o que acontece? O faraó parte atrás dos Bnei Israel, o povo de Israel, com 600 carruagens, soldados armados, né? E, obviamente, o povo de Israel não foi assim totalmente, saiu sem prestar atenção no que estava acontecendo. Devia ter lá os seus olheiros, as pessoas que traziam informações lá de Mitzrayim, falaram, olha, eles estão vindo aí, estão vindo atrás da gente, e o povo ficou com medo, é normal, né? É normal o povo ficar com medo. Por quê? Porque certamente ali teria um embate, uma luta, o faraó querer levar eles de volta e eles iam ter que se defender, muita gente ia morrer, tudo isso, né? Então, eles estavam aí desesperados. E aí o que acontece, né? A primeira vez que vai acontecer isso, mas não é a última, né? O povo fica com medo e reclama com Moshe. Pô, Moshe, estava ruim lá, você disse que ia melhorar, agora parece que piorou, os caras vão vir atrás da gente, vai acabar com a gente, né? Era melhor a gente ter ficado lá, era melhor a gente ter morrido lá mesmo, por que a gente veio para o deserto para morrer no deserto, não era melhor ter ficado lá, né? É isso que muitas vezes a pessoa que está na idolatria sente, não, agora não vou, já vivi a vida toda assim, não vou mudar agora, não vou caminhar em Techuvá agora, nem sei o que é isso, mas do jeito que tá bom, eu não quero
entrar nessa nuvem não, vou ficar lá, porque lá eu tenho comida, lá eu tenho água, lá eu tenho onde dormir, tem plano de saúde, tem hospital, tem tudo isso, né? E não percebem que estando na nuvem nada disso vai ser necessário, nada disso vai ser preocupação, né? E Moshe, né? Moshe diz a eles uma frase que a gente precisa sempre ter em mente, né? A gente sempre precisa ter essa frase no nosso coração. Moshe diz para eles que o Eterno vai salvá-los, que o Eterno vai tirá-los daquela idolatria, que o Eterno vai lhes dar o alimento, vai lhes dar a plenitude, né? Mas eles precisarão decidir seguir, eles precisarão fazer a parte deles, né? E diz essa frase maravilhosa aqui, que a gente sempre tem que ter na nossa mente, no nosso coração. Adonai Elohim Lehem, Viatem Taharishum, Adonai vos dará pão. Ou seja, vocês vão receber tudo do Eterno. Viatem Taharishum. E vocês terão que dar o primeiro passo, terão que arar a terra. Adonai vos dará o pão, mas vocês vão arar a terra. Você tem que fazer a tua parte, não é assim, né? Não é simplesmente o Eterno vai fazer tudo por você e você só fica no bem bom, só fica esperando, só fica de braço cruzado esperando que venha do Eterno. Você tem que agir, você tem que praticar, você tem que fazer a tua parte, senão, né, senão você não vai receber nada, você não vai ter merecimento de receber o pão, né? Se você não plantou, você não recebe o pão. E aí o Eterno, Moshe fala com o Eterno diz, por que vocês estão reclamando, por que vocês estão me buscando, por que vocês estão pedindo alguma coisa para mim? Vocês têm tudo aí na sua mão, na mão de vocês têm que tomar a decisão e vocês têm que fazer, né? E aí o Eterno diz para eles, sigam em frente, Cadima, né? Vai em frente, resolveu pegar no arado, você não pode olhar para trás, como disse Yeshua. Você tem que seguir o seu caminho, você tem que ir para frente, né? E aí o mar vai se abrir, eles vão passar, o mar vai se fechar em cima do povo de Mitzrayim. E aqui nós temos um ensinamento fantástico no meio desses versos do 15 ao 21, principalmente, né, do 19 ao 21, que nós vamos falar um pouquinho mais no final desse resumo, né, para você ter um entendimento maior do que o Eterno está fazendo, da proteção que o Eterno está colocando sobre o povo, que o povo precisa aprender isso, o povo precisa abrir os olhos para isso, abrir o coração para esse ensinamento que está em 3 frases aqui que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. E o povo vai atravessar, os Bnei Israel, o povo de Israel vai atravessar em solo seco, o mar vai se abrir, eles vão atravessar em solos secos egípcios, o povo de Mitzrayim vai passar, vai correr atrás deles com seus cavalos, as suas carruagens, seus soldados armados, e o mar vai se fechar em cima deles e todos eles vão morrer, né? Então são milhares de homens que estão ali. A gente falando de 600 carruagem tinha pelo menos 2 em cima da carruagem, né? Um conduzindo a carruagem e o outro lá com as armas. E além disso vinham os outros a cavalo e os outros a pé atrás, né? Então era muita gente, milhares de egípcios morreram nesse dia, né? E aí o povo, quando vê essa maravilha, já tinha visto 10 maravilhas lá em Mitzrayim, quando vê mais essa aqui, que é fantástico até hoje, né? A gente se maravilha com essa abertura do Yam Suf, do Mar de Suf, né? Muito mal traduzido para Mar Vermelho, não teve mar vermelho nenhum, o mar era cor de água mesmo, né? E aí o mar se abre e eles passam a pé seco. Então eles ficam maravilhados e nos mostrando que quando o Eterno quer agir por nós, se a gente toma o primeiro passo, a gente dá o primeiro passo, né, a gente vai ver a maravilha que é o Eterno agindo, né, agindo a nosso favor. Então todos eles creram nesse momento em Adonai e Moshe. Mas daqui a pouco vão reclamar novamente, daqui a pouco vão se esquecer, porque o povo quer ver maravilhas, né?
mas quer ver maravilhas o tempo todo. Então, não percebe, quando a gente vê maravilha o tempo todo, a gente não percebe que está tendo maravilha. Né? Você acorda de manhã, abre os olhos, é uma maravilha, mas você esquece, porque isso acontece todo dia. Né? O dia que você não abriu o olho, eu não sei o que você vai acontecer com você. Né? Então, a gente não percebe as maravilhas acontecendo todo dia. A gente quer uma coisa nova, diferente, diferente de tudo. Hoje eu abri os olhos, né, e foi maravilhoso. Não, ontem eu abri também, isso não quer dizer nada, mas o dia que eu abro os olhos e tem alguma coisa diferente, aí eu vou achar que o Eterno está agindo. Né? A gente não percebe essa maravilha que acontece em todos os momentos da nossa vida. A gente quer alguma coisa totalmente diferente, a gente quer, né, a gente quer olhar aí na internet e ver alguma coisa fantástica que existe no mundo, que existe muita coisa maravilhosa aí, e a gente não tem conhecimento, mas quando a gente vê, a gente acha maravilhoso. Mas aí se você começa a ver aquilo todo dia, você já perde o interesse. Isso é normal do ser humano. O ser humano é assim, né? O ser humano vê as maravilhas, mas só marca ele naquele primeiro momento. E aí, quando o povo se vê livre, o povo vê que não vai acontecer mais nenhuma mortandade de povo de Israel aqui, né, dos Bnei Israel, então eles ficam felizes. Moshe canta um hino, Miriam, né, e as mulheres vêm lá cantar também, tocando lá os seus instrumentos de música, né, seus tamborins, seus pandeiros, seus apitos. Então estão todos lá muito felizes, né, porque saíram, né, escaparam da morte. Mas o Eterno não se satisfaz com isso. Por quê? Eles escaparam da morte, mas em função disso tiveram que milhares de egípcios morreram. E os egípcios também são criaturas criadas pelo Eterno. O Eterno não gosta da morte de nenhum ímpio. Né? O Eterno não se satisfaz com a morte de nenhum ímpio. Ele gostaria muito que os egípcios e os israelitas fossem irmãos ali, que não houvesse tirania, que não houvesse idolatria, que não houvesse escravidão e que todos convivessem bem. É isso que ele quer para nós até os dias de hoje. Né? Nós é que não aceitamos. Então, sempre que há necessidade da morte de um ímpio na Escritura, o Eterno se entristece, o Eterno entristece o seu coração, porque não foi para isso que ele criou o ser humano. Né? Mas, às vezes, tem que acontecer. Então, Moshe, Miriam e todo o povo festeja, mas o Eterno, nesse momento, não está feliz com esse festejo todo. E aí, para chamar a atenção, né, para chamar a atenção que não é legal você ficar cantando, achando maravilhoso que o teu inimigo morreu, o Eterno faz com que eles sintam, né, sintam também uma dor muito grande. Por quê? Porque eles estão no deserto, eles estão com sede, a água que eles tinham já acabou, né? Eles trouxeram lá seus alforjes com água, né? Lá as suas garrafinhas d'água, né? Como a gente tem, né? Eu tenho aqui uma garrafinha, tenho uma canequinha aqui, que quando falta a gente sente a falta. Então eles chegaram na região de Mará. Né? Mará, chegaram lá, tinha um poço grande de água, então vamos lá beber água, né? Essa água que a gente precisa, a gente está no deserto, e aí o que acontece é que aquela água é amarga. Aí o que acontece? Pô, era maravilhoso, até ontem estava maravilhoso, a gente escapou da morte, hoje nós já começamos a reclamar porque falta água. Moshe, você trouxe a gente para um lugar que a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer de sede no deserto, a gente devia ter ficado lá, né, ter ficado lá na terra de Israel, porque, de Mitzrayim, porque lá a gente tinha água do Nilo, a gente tinha comida, a gente tinha tudo. Então é isso que o povo faz até os dias de hoje. Vê a maravilha, mas no minuto seguinte já esqueceu, já está reclamando. Então estava reclamando o tempo todo. Moshe fala com o Eterno. Né? O Eterno, então, né? O Eterno diz para ele jogar um tronco de árvore, um pedaço de árvore lá dentro da água, né? E que a água vai se tornar doce. A água se tornou doce, aí o povo se maravilhou, bebeu, se festejou, né? Ficou feliz, parou de reclamar. E o Eterno pergunta
para Moshe até quando esse povo vai reclamar, né? E o Moshe fala com o povo, né? Moshe esclarece ao povo quando, né? Quando que eles vão ter tudo que o Eterno pode dar para eles, né? No momento que eles ouvirem o Eterno, o Elohim de todos eles, né? E Moshe fala para cada um, cada uma das pessoas, se você ouvir a voz de Adonai, o teu Elohim, fizer o reto a seus olhos, ou seja, fizer conforme a justiça do Eterno, ouvir os seus mandamentos, guardar os estatutos do Eterno. Os estatutos são aqueles mandamentos que a gente não tem explicação, não come carne de porco. Por quê? Porque o Eterno diz, você não come, né? Coloca a mezuzá na porta. Por quê? Porque o Eterno diz, não sei porquê, mas o Eterno diz, são aqueles mandamentos que não têm uma explicação. Quando você faz isso tudo, nenhuma enfermidade como aquelas de Mitzrayim vai acontecer sobre eles. E ele diz, eu sou o Adonai que te cura, né? O Adonai que cura o povo, né? Que cura a sua criação, é justamente, né? É justamente o único que pode trazer a vida, a saúde a todos. Então o povo precisa ter isso claro. Aquele povo precisava ter claro, e nós precisamos ter claro. Não todas aquelas pragas do Egito que causaram doenças pela alimentação, né? Alimentação contaminada com animais piolho, a água que se tornou sangue, né? As pestes que apareceram, as feridas que apareceram, tudo que aconteceu ali, os gafanhotos, né? Tudo que aconteceu ali sobre Mitzrayim, que trouxe doença, que trouxe desespero, a morte dos primogênitos, que trouxe tanta desgraça lá para Mitzrayim. O Eterno está dizendo que quando a gente segue a Ele, né, quando a gente obedece, ouve a sua voz e guarda os seus mandamentos, os seus estatutos, a gente não vai passar nada por isso. E muita gente vive doente até hoje, né, não confiando no Eterno, ou confiando, né, confiando em alguém que diz que para confiar no Eterno tem que fazer o que ele manda e não o que o Eterno manda. É isso que acontece, né? É isso que acontece até os dias de hoje. E aí eles chegaram em Elim, né? Elim, um lugar lá onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, né? 70 palmeiras representando as 70 nações. E as 12 fontes são as 12 tribos de Israel, os Bnei Israel. Esses é que vão, né? É que vão trazer água, vão alimentar, vão ensinar, né? Porque a água representa o ensino da Torá. A água representa esse ensino maravilhoso que é levado a todas as nações, né? Então, nós vemos essa outra parada no caminho, né? No caminho do deserto, do caminho de Techuvá. E eles partem de Elim, vão ao deserto de Sim, né? E aí o que o povo faz? O povo novamente reclama de Paulo, né? Reclama, porque eu fui isso, por que o Eterno me trata assim, né? Até os dias de hoje as pessoas fazem a mesma coisa. O mesmo ser humano que reclamava lá, reclama aqui. O ser humano não mudou, né? Como a gente sempre repete aqui no canal, o ser humano é o mesmo. E aí, sempre reclamando, Moshe fala com o Eterno dá a eles, né, toda a orientação de como eles vão conseguir esse alimento. Ele vai dizer que vai dar, né, o pão para todos, todos os dias. Né, todos os dias ele vai dar pão, mas lembre-se sempre, né, você tem que arar a terra primeiro. E aí eles olham aquele negócio, né, um orvalho que caiu sobre o deserto na noite, então pela manhã eles acordavam e viram lá aquele pozinho branco, aquela coisa, né, aquela nuvenzinha branca em cima de tudo que existia ali, era só recolher, né, só recolher e preparar o seu alimento. E o Eterno diz a eles, vocês vão ter que pegar isso do primeiro dia ao sexto dia. Né? Todo dia vocês vão pegar a porção que vai caber para você, para os teus familiares. Mas no sexto dia você vai pegar 2 porções, que vai ser justamente para aquele sexto dia e para o sétimo dia, que é o Shabat do Eterno, o Shabat do descanso do Eterno. Então você não vai
pegar, porque não vai ter nada naquele dia, né? E o povo ia lá, pegava muito num dia, e na hora de preparar o alimento cabia, dava para todos. E o povo pegava pouco, o cara ia lá, pegava pouco, dava para todos se alimentarem. E o cara queria guardar para o dia seguinte, dava bicho, ficava estragado, não dava para comer. O único dia que não estragava o excesso era justamente o sexto dia, né, que era o alimento que preparava, que ia ser comido no Shabat. Então é isso que a gente precisa ter sempre claro. O Eterno nos alimenta diariamente, inclusive no Shabat. No Shabat nós temos, né, nós vamos ter um momento especial. Você não precisa trabalhar no Shabat, você não precisa, né, você não precisa seguir o que todos dizem no mundo de Nimrod, que você precisa no Shabat produzir, né? Produzir porque você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa ter a produção, né? E aí, o que eles fizeram? Né? Eles fizeram o seguinte, mudaram, né? Isso falando depois das religiões. As religiões mudaram o dia para o outro dia, o domingo, né? Então o domingo passou a ser o dia do Eterno. E no início ninguém fazia nada naquele dia, né? Como o Eterno disse do Shabat. Só que não deu certo, né? O que aconteceu? Nos domingos começaram a perceber que não, não dava para não ter trabalho. Por quê? Porque os camponeses precisavam trazer o alimento para a cidade, né? Então guardava o Shabat simplesmente aquelas pessoas que não cuidavam do campo. Os que cuidavam do campo tinham que trabalhar no domingo para poder trazer alimento para o restante do povo que guardava aquele dia do domingo, segundo lá a tal da religião que lançaram aí, que fez maior sucesso, né? Então, eles tentam até hoje fazer com que no domingo não se trabalhe para poder, né, para poder esse dia ser guardado lá para a divindade que eles consideram. Então, você vê que no Shabat, se você pode, você não faz nada. Claro que a gente está imerso num mundo de idolatria, num mundo material, né? E muitas vezes é impossível se guardar o Shabat, seja pela atividade, quem trabalha com saúde, quem trabalha e precisa daquele trabalho, mas você tem no seu coração a vontade, o desejo, né, a consciência de que deve guardar o Shabat. Aos poucos, o Eterno vai fazer com que você consiga, né, consiga guardar esse Shabat. Então, durante 40 anos, eles receberam o alimento todos os dias, né, dado pelo Eterno. Eles não precisavam fazer nada, só precisavam acordar cedo, ir lá recolher, né, recolher o man, né? Por que chama man? Porque eles perguntaram, manhu, o que é isso? Né? O que é isso? Vou comer isso? O que é isso? E aí viram que realmente era maravilhoso, devia ser maravilhoso, né? Aquele alimento fresquinho todos os dias na sua porta, né? Não precisava nem andar muito, né? Os preguiçosos que acordavam mais tarde tinham que andar mais atrás do manto. Mas aí alguns testaram o Eterno, né? Será que no Shabat não vai cair man? Será que não vale a pena eu ir lá pegar, ver se tem? E aí o Eterno, né? O Eterno viu que eles continuavam desobedecendo. O Eterno deu para eles o man e eles continuaram desobedecendo. Pegavam demais e estragavam. Pegava uma porção na sexta-feira, chegava no Shabat, não tinham o que comer, iam lá querer, né? Então o Eterno pergunta, até quando vocês vão se recusar a obedecer, a guardar os mandamentos? O Eterno diz, do primeiro dia ao quinto dia uma porção, no sexto dia duas porções, no Shabat porção nenhuma, né? Então ele falou isso, você precisa obedecer. Eles precisavam obedecer, você precisa obedecer, eu preciso obedecer nos dias de hoje. A gente tem que, né? A gente tem que guardar os mandamentos do Eterno, guardar os seus estatutos, ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinos. E Moshe, então, guarda uma porção desse man, né, que vai dentro de um homer, que mais à frente nós vamos ver que ele vai colocar dentro da Aron Edut, a caixa do testemunho, né, esse baú do testemunho, para que todas as gerações futuras
Vejam o que era aquele man, né? Vejam o que era esse alimento que caiu durante 40 anos, todos os dias, do primeiro ao quinto dia uma porção, no sexto dia duas porções, no Shabat não caía nada, né? Certinho, não falhou um dia, não teve um dia que caiu demais, nem um dia que caiu de menos. Todos se alimentavam, eram milhões de pessoas, né? 603.550 homens acima de 20 anos, mulheres, crianças, e além de uma multidão misturada que saiu junto com eles, que comia o mesmo que eles, né? E aí eles partiram desse deserto de Sim e foram para Refidim, novamente sem água. E o povo faz o quê? Não, em vez de buscar, né? Em vez de procurar água, em vez de resolver junto ao Eterno, em vez de confiar no Eterno, o que eles fazem? Começam a reclamar de novo. Todas esses percalços do caminho foi justamente o Eterno testando o povo, né? Até onde o povo vai, até onde o povo confia nele, né? Porque confiar quando tem água, tem comida, tem alimento que cai todo dia, está tudo certinho, é muito fácil, né? Quero ver confiar no Eterno quando a água é ruim, a água é amarga, ou quando falta água, quando não tem comida, né? Então eu quero ver você confiar nesses momentos, porque no momento bom é fácil, né? No momento difícil é que é complicado. Como é que eu vou confiar no Eterno se eu preciso alimentar meus filhos? Confia que Ele vai te alimentar. Então o povo reclamou, né? O povo reclamou e o Eterno diz para ele juntar lá com os anciãos, né? Pegar a sua vara, aquela vara que já foi usada algumas vezes, ele vai pegar aquela vara e bater na pedra, e a pedra vai então verter muita água, água que vai alimentar a todos, que vai alimentar os animais, né? E esse lugar então passou a se chamar Massá, um lugar de provação. O povo foi provado ali naquele momento, né? E Merivá, ou seja, um lugar de contenda, um lugar que o povo discutiu, o povo reclamou, o povo brigou por conta de água. E nesse momento, então, o Amaleque, a tribo de Amaleque, um descendente de Esav, né, um filho de um sujeito que engravidou a própria irmã, né, e aí esse Amaleque, ele ataca o povo de Israel, ele ataca os Bnei Israel. E aí o Yeshua, Yehoshua, desculpa, também conhecido como Yeshua, né? Depois ele vai ser abreviado o seu nome para Yeshua, mas ele é conhecido como Yehoshua bin Nun, Yehoshua filho de Nun. Ele vai, então, conduzir o povo para a luta. Então o povo agora já vai preparado, né? Já passou algum tempo ali, já deve ter treinado para enfrentar os inimigos, e Moshe sobe um monte, né? Moshe sobe num monte e enquanto Moshe levantava os braços, né, para o Eterno, clamando ao Eterno por ajuda naquela luta, o povo de Israel, os Bnei Israel, venciam a luta, né? A vitória era dele. Mas quando Moshe cansava o braço caía, né? O braço caía, então, né, o que acontecia é que os amalequitas venciam. Então eles fizeram uma estratégia lá, quem estava do lado dele, né, o seu irmão Aaron, o irmão de Moshe, Aaron, e Hur, né, Hur ficavam lá segurando o braço de Moshe para cima, né, para suportar ele. Quando o braço estivesse para cima, o povo, os Bnei Israel, venciam a luta. Quando finalizou, quando eles venceram, e aí então desceram, né, desceram o Eterno disse, né, né, disse para Moshe escrever que vai apagar o nome de Amaleque da lembrança de Amaleque, vai ser apagada de toda a história de sobre os céus em geração em geração. Então, esse povo vai ser amaldiçoado pelo Eterno. Por quê? Porque atacou os Bnei Israel no meio do deserto, naquele momento que eles estavam lá, né? Naquele momento em que eles estavam lá, brigaram porque não tinha água, começaram a beber água, já certamente
não tinham dado de beber a todos os animais, a todas as pessoas, né? Porque era muita gente, a água jorrava de uma pedra, mas todo mundo, né, tinha que ir lá beber. Imagina milhares de pessoas, né, milhares de pessoas indo beber aquela água lá, não dava para todo mundo fazer isso rapidinho, né? Que encher os seus, os seus balaios lá de água, enfim, coletar aquela água para levar para sua tenda. Foi muita coisa, muita gente. Então aí os amalequitas atacaram nessa hora. Não tinha motivo nenhum para atacar, o povo não era inimigo, mas simplesmente porque é aquele ranço que vem lá da época de Esav, né? Um descendente de Esav atacando um descendente de Jacó. Então nós vemos aqui, né? Nós vimos aqui alguns trechos. Eu estou me alongando um pouquinho mais porque é muito. Quando a gente começa a fazer esse resumo, as lembranças vão vindo, a gente vai lembrando as histórias, a gente vai querendo trazer detalhes, né? Daqui a pouco eu estou falando uma porção inteira num dia que a gente vai ficar 3, 4 horas falando da porção, né? Então é isso que a gente quer. Eu quero trazer para vocês que num 2 slides a gente consegue fazer um resumo do texto, conhecer o texto todo. Ou seja, que a gente acaba conhecendo os detalhes. Você lê uma frasezinha dessa, a gente lembra, né? Lembra daquela história por trás, a gente lembra dos nomes, a gente lembra do acontecido, a gente lembra do que veio antes, a gente lembra do que vem depois. Então a ideia desse estudo é justamente isso. E eu quero trazer para você agora, né, um tema muito especial que vem no meio dessa porção, que a gente tem que lembrar no nosso dia a dia, né? A gente precisa ter essa clareza no nosso dia a dia, que é justamente 3 versos que vem lá no capítulo 14, o verso 19, o 20 e o 21. Vamos ler esses versos com calma, né? Vaissá Melech Malar, Malar, não é Melech, Malar, né? Mensageiro. E partiu o Malar, partiu o mensageiro a Elohim de Elohim, Ha-Holer Lifnei Mahané Israel, Vayelet Mea Harichem, Vaissá Amud Re'anan, Mipnehem, Vayamod Mearechem. E partiu o Malar de Elohim, Malar, o mensageiro, muitas vezes trazido por anjo, mas a palavra anjo não tem nada a ver com mensageiro. Por quê? Porque os tradutores colocaram, quando é mensageiro do Eterno, é anjo. Quando é mensageiro de homem, é mensageiro, mas é a mesma palavra, Malar. Então, é o mensageiro de Elohim. E partiu o Malar, partiu o mensageiro de Elohim da frente do acampamento, Mahané Israel, Mahané Israel, da frente do acampamento de Israel. E saiu e postou-se atrás deles, e partiu a nuvem, a nuvem, partiu a nuvem da frente deles e postou-se atrás deles. Aquela nuvem que vinha sobre eles, que os vinha guiando, essa nuvem partiu lá para trás deles. Vayavu ben Mahané Mitzrayim, uveim Mahané Israel. E entrou entre o acampamento de Mitzrayim e entre o acampamento de Israel. Então, naquele momento que eles estavam saindo, os egípcios vindo atrás, essa nuvem, né, eles estavam lá desesperados, essa nuvem se deslocou de cima deles e ficou entre o povo de Mitzrayim que vinha atrás e o povo de Israel que ia à frente. Vayehi ha'anav verha'rosher vai
Yaor et Halaila. E era a nuvem e a escuridão, Rocher, e a escuridão e a claridade, Vá Yaer. Né? Então aqui eu ressaltei Mitzrayim vermelho, Israel em azul. E aqui a escuridão fica sobre Mitzrayim e a claridade sobre Israel. Velo Karav Ze Elze Kol Halayla. E não se aproximou este daquele toda a noite. Então essa nuvem fez o quê? Fez com que a escuridão pairasse sobre o povo de Mitzrayim. E a claridade estava sobre o povo de Israel. O povo de Israel sabia para onde ir, conhecia o caminho, via o caminho, na verdade. Né? E o povo de Mitzrayim ficava lá perdido na escuridão, não conseguia se locomover, não conseguia caminhar, não conseguia saber para onde ia, se estava indo na direção certa, se estava indo na direção errada. Ou seja, eles não conseguiram alcançar o povo de Israel durante toda a noite. Eles não conseguiram, apesar de estar com cavalo, com carruagem, com tudo, eles não conseguiram alcançar o povo de Israel naquela noite. Vayit Moshe et Yadô, e estendeu Moshe a sua mão, al Hayam, sobre o mar. Vayoler Adonai et Hayam, e Adonai fez sair o mar, Baruach Kadim, no vento forte oriental. No vento oriental, Azá, vento oriental forte, no forte vento oriental. Então você vê aqui, né, a palavra rua, o tradutor aqui traduz como vento forte. Mas lá no princípio de Bereshit, ele traduz Ruach Elohim como espírito de Elohim. Né? É a mesma palavra, o mesmo significado. Então, o que o Eterno fez? O Eterno, quando ele mandou Moshe estender a vara sobre o mar, o seu braço sobre o mar, ele abriu o mar. Não foi Moshe que abriu o mar, foi o Eterno que abriu o mar. Né? No momento em que ele tem a ação, ele estende o braço, ele age, né? Então o mar se abre. Cadim, Oriente, Azá, né? Um vento forte oriental, Kol Halayla, toda a noite. Vai Hashem e estabeleceu Et Hayam, o mar, Lecha Ravá, por solo seco, vai Baku Ramaim, e dividiu as águas. Então aqui, né, aqui a gente tem que entender o que está acontecendo. Deixa eu diminuir aqui, porque ficou para cima, né? Ficou para cima ali do texto. Então o que está acontecendo aqui? Né? Vocês estão vendo que essa nuvem é que traz a proteção, essa nuvem do Eterno é que traz a segurança, essa nuvem é que protege dos inimigos, essa nuvem é que vai fazer com que portas se abrem, nem portas existem. Então o mar se abre, onde é impossível. Você olha para o mar hoje aqui, estende teu braço em cima do mar, o mar não se abre. Por quê? Porque quem abre é o Eterno. Aquele momento de desespero que você estiver na pior da situação, a confiança no Eterno vai fazer com que a solução chegue para você. Então você não pode esquecer nunca disso. A nuvem vai estar sobre você, vai estar protegendo você no momento que for necessário. Ela vai proteger a tua retaguarda, ela vai proteger, vai confundir o teu inimigo, vai dispersar o teu inimigo e você vai ter a claridade para resolver todas as situações. Então, confiar no Eterno é ficar na nuvem. É essa mensagem que está sendo trazida aqui. Né? E essa mensagem foi trazida de uma maneira fantástica. Se você gosta de ver milagre, você está vendo aqui um milagre fantástico. Né? Aparentemente é só um texto, mas tem um negócio aqui que ninguém consegue fazer
né, fazer 3 frases com esse significado, com essa riqueza de detalhes, e uma frase, né, 3 frases, desculpe, 3 frases que têm a mesma quantidade de letras. Né? Isso acontece aqui na Torá, né, em todo o Taná, em todos os escritos nazarenos. Eu acho que em qualquer livro do mundo é muito difícil você encontrar 3 frases dentro de um texto que tem o mesmo número de letras e com um significado tão rico, tão abrangente. Né? Você pode botar isso aqui, né? Você pode colocar isso aqui né? Numa forma de planilha, né? Muito fácil hoje a gente ver isso. Naquela época tinha que contar na mão, tá pequeno, mas você quando receber aqui no Telegram, né? No Telegram PDF, você vai conseguir ler, né? Você vai conseguir contar. Eu coloquei aqui em amarelo a numeração de 1 a 72, né? Então você vai ter a primeira frase, a 19, né? 14, 19, a 14, 20, a 14, 21, todas começando com Vav e Yud, né? 2 letras do nome do Eterno aqui, né? 2 letras do nome do Eterno. E aí, para começar né? As três com as letras do nome do Eterno, o que os sábios fizeram? O que os sábios perceberam? Bom, se eu pegar a primeira frase e reescrever ela da direita para a esquerda, como se faz no hebraico. E a segunda frase da esquerda para a direita, né? Ou seja, ao contrário, e novamente a última frase da direita para a esquerda, eu vou poder montar, né? Eu vou poder montar aqui um texto onde no início eu vou ter as 3 letras do nome do Eterno. O tetragrama tem 4 letras, mas uma letra é repetida, a rei é repetida. Né? E aí se fez mais um detalhe aqui, né? Se fez mais um estudo aqui né, uma forma de lembrar e de exortar essas 3 frases, esses 3 versos, né, para todos sempre, para a gente sempre se lembrar, ter em mente, né, essa mensagem do Eterno aqui, né, que a nuvem vai nos proteger a todo momento, que ela vai trazer claridade para nós, escuridão para o nosso inimigo vai se perder, né, e o Eterno vai abrir porta onde nem porta existe para você conseguir a tua liberdade, para você conseguir, né, conseguir receber o shalom do Eterno. E como é que eles fizeram isso? Né, eles juntaram essas três letras de cada coluninha dessa aqui, né, para facilitar, deram um nome, né, de 72 nomes de Hashem. Está muitas vezes conhecido como 72 gênios do Eterno, 72 anjos do Eterno, né, os mensageiros do Eterno, que forma assim, né, forma assim esse texto aqui, né, essa tabelinha aqui com todas as palavras que são tríades, né, 3 letras que formam 72 nomes. Né? O primeiro Vav Revav, o segundo Yud Lam Yud, o terceiro Sim Yud Tet, né? E até o último Men Vav Men. Né? Então nós temos aqui 72 nomes, né? 72 nomes, né, que são, se você lembrar lá do livro de Bamidbar, o livro de Números, lá no capítulo 11, né, nós temos um momento que o povo está novamente fazendo o quê? Reclamando. Né? O povo reclama o tempo todo, reclamava por carne, né? Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Né? O tempo todo eles reclamam por carne. O Moshe vai então falar com o Eterno, e o Eterno diz para ele o seguinte, né? Juntar lá 70 anciãos do povo de Israel, dos Bnei Israel, que vai retirar de cima de Moshe o Ruach, o mover do Eterno que está sobre Moshe, e vai colocar em cima de todos aqueles 70. Por quê? Porque Moshe não estava dando conta de conduzir aquele povo, ele estava
ficando irritado com aquele povo que via maravilhas num dia, no dia seguinte estava reclamando. Então, o Eterno diz que vai distribuir essa bênção sobre todos esses 70 que serão os líderes, né? Os líderes de todo o povo. Então, vai dividir aquele povaréu todo em 70 grupos liderados por um desses anciãos. Mas foram escolhidos 72 anciãos, então tinha que fazer a sorte lá para ver quem é que ficaria de fora. E dois resolveram fazer assim: eu não vou nem participar dessa escolha, vou ficar direto no acampamento, e aí resolve-se o problema, ninguém vai ficar melindrado de estar lá no grupo, seu nome não foi escolhido, ou seu nome foi escolhido para você voltar para casa, né? Então você foi escolhido, volta para casa. Então eles não quiseram constranger aqueles outros 70. Então, o que acontece? O Eterno tira de Moshe o seu rua, desce sobre os 70 e eles profetizam ali naquele momento. Só que os dois que ficaram lá no acampamento, Eldad e Meldad, ficaram lá no acampamento e também profetizaram. Por quê? Porque no coração deles eles queriam participar, mas eles não queriam deixar ninguém melindrado, né, de ter sido, de ser retirado lá do grupo, né, do grupo que receberia essa bênção do Eterno. Eles também receberam a bênção do Eterno, porque no coração deles eles estavam participando. Então, são esses 72 que está aqui se representando. E se você lembrar da história, né, quando Alexandre pediu que se fizesse lá uma tradução para o grego da escritura daquele livro lá que os judeus seguiam, naquela época já era um povo só judeu, né? Que havia sobrevivido ao cativeiro de Nabucodonosor, da Babilônia e de Ashur, né? Então só havia ali o povo judeu. Então o imperador grego lá pediu que se fizesse uma tradução daquele livro que os judeus usavam tanto, confiavam tanto, seguiam tanto, né? Então ele queria saber o que estava escrito ali. Ele não aprendeu o hebraico, não acompanhou o momento do hebraico, não aprendeu o hebraico, mas aí foram escolhidos 72 judeus ali que fizeram, né, sábios judeus que fizeram a tradução e fizeram uma tradução muito parecida entre os 72, sem eles terem acesso um ao outro, né? E aí ficou conhecida essa tradução, essa primeira tradução, como Septuaginta, né? E a partir de então, né, muita gente acha que foi escrito em grego, né? Essa foi a primeira tradução, Septuaginta, que vem de 70, mas eram 72 sábios. Então nós temos aqui 72, que é justamente o número 6 vezes o número 12. 6 representa o homem, a formação de Adão, do pó do solo, foi no sexto dia, e 12, as 12 tribos de Israel. Esses nomes são divididos em 9 linhas. Então nós temos uma linha, duas, segunda linha, terceira e a nona linha. E nós temos 8 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. 8, lembrando que 8 é a raiz do tetragrama, do nome do Eterno. Nós temos, então, 72 tríades, ou 72 conjuntos de 3 letras, formando aí 72 vezes 3, 216, cuja raiz é 9, né? E a gemátria de todas essas letras aí dá 9.143, que é a raiz 8, novamente a raiz do nome do Eterno. Muita mística, né? Muita mística existe em torno desses nomes, né? Sábios aí da Cabala, né? Dizem que você deve meditar cada nome para conseguir isso, aquilo outro, né? Você tem aí esses nomes associados a zodíaco, a cartas, enfim, né? Toda uma mística que existe em torno desses nomes do Eterno, dessa maravilha que, na verdade, o que a gente precisa lembrar sempre é da proteção da nuvem. O que é essa nuvem? A nuvem é justamente, né,
justamente a proteção que o Eterno coloca sobre aquele que confia nele, ouve a sua voz, guarda os seus mandamentos, guarda os seus estatutos, né? Guarda os seus ensinamentos. A nuvem está sobre esses. E esses que nunca saem da nuvem, nunca deixam a nuvem, nunca buscam uma solução fora da nuvem, esses vão receber a proteção do Eterno, a segurança do Eterno, o bem-estar do Eterno, o shalom do Eterno, né? Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. A shalom do Eterno recai sobre aquele que fica, né? Fica sob a nuvem, fica sob a proteção do Eterno. Toda a mística aí, né? Toda a mística aí não cabe a gente aqui estudar, não somos interessados em estudar toda essa mística. Existe aí na internet, você pode pesquisar, né? Se você se interessar, você pode aí, né, buscar essa mística. A gente não entra muito nesses detalhes, mas tem uma tem uma tem uma alteração nessa tabela que é muito significativa, né, que é a inclusão de duas letras do nome do Eterno junto das letras que estão dadas, né, dadas nesses três versos, 14, 19, 14, 20, 14, 21 do livro de Shemot, que são as duas primeiras letras de Elohim e as duas primeiras letras do tetragrama sagrado, bendito seja o seu glorioso nome, que são o nome dos mensageiros que atuam sobre o ser humano, que atuam no ser humano, garantindo o seu shalom quando ele permanece sob a nuvem. Então também aí tem técnicas de meditação, de orações e enfim, tem muitas coisas aí que não vamos entrar nesse detalhe. Então é simplesmente acrescentar aqui no nome, por exemplo, o primeiro nome, Vav, Revav, você acrescenta Yud, Rei. Então você tem o nome Verruiá, o Eterno elevado e exaltado acima de todas as coisas. Então você vê aqui que você tem, né? Você tem o nome do Eterno aqui, as mesmas letras do nome do Eterno. Você tem aqui Iliel, o Eterno que socorre. Então você tem aqui, né? Você tem aqui todos esses 72 nomes. O nome de 42 é Michael, né? Um mensageiro muito conhecido aí por todos conhecem o nome Michael, aparece em muitos trechos da escritura, do Tanar, né? Aparece o nome Michael. Então, é para você apenas uma lembrança de onde vem isso, né? Porque você vai ouvir aí os 72 nomes de Deus, né? Como muita gente fala, os 72 nomes do Eterno, e sabe agora de onde vem justamente, né? Vem justamente da proteção que nós não devemos deixar de lado nunca, né? Então, espero que você esteja acompanhando o estudo. Qualquer dúvida aí, mande no canal, mande nos comentários, né? Nos comentários as pessoas conseguem, vários conseguem observar e acompanhar. O material todo eu vou colocar no Telegram no final do estudo do livro de Shemot, para ter todo o livro dentro de um PDF só, né? Mas os vídeos vão ficar aqui no YouTube, então você pode acompanhar e ver a todo momento. Shalom, shalom. Amanhã nós vamos então estudar mais uma porção do livro de Bereshit, né? Nós vamos acompanhar o momento que Yaakov vai sair lá da casa de Labã, vai voltar para a terra de Canaã e vai então, né? E vai então fazer esse seu caminho de retorno, como ele havia conversado com o Eterno lá quando ele deitou sobre a Sulã, né? Se você ficar do meu lado, se você me der segurança, alimento e roupa e me trouxer de volta para a casa dos meus pais, eu farei aqui, né?
farei aqui um altar para você e de tudo que eu ganhar, eu darei 1/10 para ti. Essa é a promessa que ele faz ao Eterno. Então vamos amanhã acompanhar com o Moré Marcos Aurélio o estudo dessa maravilhosa porção Vaishlar. Né? Você já tem ela aí no resumo que a gente fez, você tem aí esse resumo, se você quiser rever esse resumo dessa porção, dá uma olhada, dá uma acompanhada aí e tem um bom estudo no Kabbalah Shabbat, no Shaharit Shabbat e no Avit. Shalom, shalom. Fique agora com a dupla Aparvarim. פעם היו שם פרחים והגנת עצי פרי לרוב, והיו השכפים מנשקים את החוף לטרף. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. פעם היו משיחים והיו אנשים מבוגרים לאהוב, והיו מלכים שיצאו אל כל הדרך. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, כי המלך הפך לאכזר והייתה אהבה לטרף. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, כי המלך הפך לאכזר והייתה אהבה לטרף. Bye.